Olá, gente. Como é bom estar com vocês mais uma vez. E hoje em um dia especial, início de Páscoa, esse final de semana que estamos iniciando a nossa Páscoa. É maravilhoso poder ter oportunidade de trabalho na Casa de Oração Irmão Francisco de Assis, com sua sede em São Francisco do Conde. E hoje temos o nosso expositor Hugo Ferraz com o tema Como Judas chegou ao mundo espiritual, Escola do Perdão. Um tema propício, né, para refletirmos nesse tempo de pandemia, um tempo de muita mudança e com a Páscoa também. Eu trouxe para vocês, antes da nossa prece, uma mensagem sobre a Páscoa. Iniciamos assim o nosso trabalho. Uma Páscoa cheia de luz. Páscoa é renascimento, é passagem, é mudança e transformação. É ser de novo um mesmo ser que recomeça pela própria libertação. Fica para trás uma vida cheia de poeira e começa agora um novo caminhar, cheia de luz, de fortalecimento, esperanças renovadas. Um arco-íris rasga o céu e parece balbuciar que Jesus ressurgiu para nos provar que o amor incondicional existe, assim como a vida eterna. E pensando nesse mesmo Jesus que ressuscita, que nos chama a atenção para a vida eterna, que o mundo espiritual existe, vamos nesse instante preparar o nosso coração, abrir a nossa alma para a exposição desta manhã, para iniciar a nossa Páscoa, pensando um pouco mais, refletindo sobre o perdão e sobre as várias questões que necessitamos refletir e aprofundar no nosso ser. Que Francisco de Assis, os bons espíritos, nosso mentor espiritual esteja conosco, hoje e sempre. Abençoa, ilumina o nosso expositor e a todos, a todas as famílias, a todos aqueles que estão a acompanhar essa exposição neste novo final de semana, neste novo ciclo que inicia. Muita paz, que assim seja. Agora vamos convidar o nosso expositor Hugo Ferraz com o tema Como Judas chegou ao plano espiritual, a escola do perdão. Seja bem-vindo, Hugo. Olá, meus amigos e minhas amigas do Centro Espírita Casa de Oração Francisco de Assis. Inicialmente, eu gostaria de desejar uma feliz Páscoa a todos que estão acompanhando essa transmissão pela internet. E, é claro, deixar meu sincero agradecimento, né, à COIFA, a Casa de Oração Irmão Francisco de Assis, na pessoa de Ivandro, que me fez o convite e me desafiou a falar um pouco sobre esse tema, né, educação, mais especificamente sobre a escola do perdão, como Judas chegou ao plano espiritual. Eu havia dito ser um desafio para mim, porque não temos, do ponto de vista canônico literário, informações sobre o apóstolo Judas no plano espiritual. No entanto, eu vou me valer de uma fala de Kardec que diz em O Evangelho segundo o Espiritismo que para bem compreender algumas passagens do Novo Testamento, precisamos da chave do Espiritismo, né? Nesse sentido, vou recorrer à psicografia das mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier para a exposição de hoje. Vou utilizar aí como referência os livros Boa Nova, Crônicas de Além Túmulo e Coração e Vida, né? Esses dois primeiros são de autoria de Irmão X, né? Ou Humberto de Campos, e esse último de Maria Dolores. Meus amigos, pensando na ideia de educação, né? Que é o tema desse mês, que abrange esse mês que vocês tratarão aqui na coifa virtual, né, e na casa física, né, pela perspectiva da internet, pensar na proposta de perdão de Jesus em relação a todos nós e também ao seu apóstolo enganado Judas é muito importante. É muito importante. Aprendemos com a doutrina espírita que a Terra é um planeta escola, né, em que viemos aqui para aprender e pôr em prática aquilo a qual
de alguma maneira, aprendemos ao longo das nossas sucessivas encarnações. Muitas vezes não conseguimos colocar em prática, temos que retornar, prosseguir nessas reencarnações sucessivas até ter êxito de alguma maneira, acertando, caindo, levantando, mas faz parte desse processo evolutivo. E como nós, né, tivemos diversos exemplos de queda no Antigo Testamento, no Novo Testamento, né, conhecido como Evangelho, e aqui temos o exemplo desse apóstolo, que muito amou Jesus, como todos os outros apóstolos, mas que talvez ele tenha sido aquele que mais se enganou. Por muito amar, talvez muito se enganou também. Então, esse é o caso do discípulo, né, inicialmente, e depois apóstolo Judas Iscariotes. Judas, como bem mencionamos já em uma palestra passada, ele tentou de alguma maneira convencer Jesus de que o mestre precisava de uma maior penetração da sua palavra, do teu evangelho, das suas ideias, na comunidade mais rica de Jerusalém, no poder econômico de Jerusalém, com os doutores da lei, com os grandes ricos da época, com as pessoas de poder econômico daquela região, né? Só que Jesus não tinha essa proposta. Jesus não tinha essa proposta. O próprio mestre havia dito que veio para os mais pobres, para aqueles que necessitavam da palavra dele, do consolo dele e, acima de tudo, o recebessem. E percebemos ao longo de toda a narrativa dos evangelhos que, em sua maioria esmagadora, quem recebeu Jesus de coração e de bom grado foram justamente os mais humildes, os pobres e aqueles que necessitavam da palavra, do consolo, do pão espiritual e do pão material. Após os acontecimentos que sucederam o Calvário, né, inclusive a própria crucificação do Mestre, na qual temos o relato no livro Boa Nova, que Jesus, enquanto está sendo crucificado, ele recebe a visita de vários anjos, de vários espíritos iluminados no momento da crucificação, para poder fazer com que ele tenha a sua dor aliviada, tenha a sua passagem ali do ponto de vista, aquele transe espiritual mais brando, do ponto de vista físico, né? E nesse mesmo momento desce, né, uma entidade espiritual e que se aproxima de Jesus. E diferentemente de todos os outros anjos, esse anjo chega perto do ouvido do Cristo e fala algo com ele. E Jesus balbuceia algumas palavras para esse anjo, essa entidade, esse espírito, e esse espírito sai num átimo de segundo, descendo a colina, um monte Caveira, para a escuridão, né, que já vinha se apossando da cidade de Jerusalém naquele momento da crucificação de Jesus. E temos a informação através de Humberto de Campos, nesse livro, Boa Nova, de que esse anjo que saiu naquele momento da crucificação de Jesus, em que todos os olhos estavam sendo voltados para a crucificação do Mestre, era justamente o anjo da caridade. E o anjo da caridade estava indo socorrer Judas, que havia acabado de cometer suicídio por enforcamento, justamente por não ter suportado a dor de ter entregue o Mestre Divino para os sacerdotes e os poderosos daquela época. Evidentemente que Judas não tinha a intenção de crucifixação de Jesus, de levar o Mestre à morte daquela maneira, né? Ele tinha, conforme Humberto de Campos, o interesse de ter o poder político daquela época, fazer uma manobra através da política, esse era o interesse dele real, e não entregar Jesus para ser morto e ser visto como um traidor, né? E é a partir daí que entra a nossa tarefa nessa manhã, que é de alguma maneira tentar apresentar a perspectiva de Judas no plano espiritual e a escola do perdão. Como Judas chegou ao plano espiritual, como foi esse transe dele até o plano espiritual. Os relatos que a doutrina espírita nos aponta, nos apresenta, é que ele chegou numa situação lastimável,
deplorável, até porque ele cometeu um suicídio e o sentimento de culpa, de remorso, de angústia foi tremendo, que ele desceu ao mais profundo das trevas. E temos um relato muito interessante no livro de Maria Dolores, no capítulo 14, intitulado Amor e Perdão, né, que diz o seguinte: naquela manhã em que Jesus havia ressuscitado, né, ao terceiro dia, Madalena vai até o Santo Sepulcro, né, levar algumas especiarias para poder tentar ver, passar no corpo de Jesus e ali mesmo tentar contemplar o Mestre de alguma maneira, né, sentindo saudade, com o coração aflito, como todo mundo estava. Mas Maria Madalena tinha um coração muito sensível, muito sensível, né? Então ela vai até o sepulcro de Jesus na pedra para tentar de alguma maneira abrandar essa saudade do Mestre. E nos relatos do Evangelho temos a informação de que Madalena, Maria Madalena ou Maria de Magdala, foi a primeira pessoa, a primeira encarnada a perceber a visão do Mestre glorioso após a sua crucificação e o seu levantamento, né, dos mortos, podemos dizer assim, o seu retorno, né, para a presença das pessoas que haviam o visto naquela época. Então, Madalena percebe Jesus. Madalena é a primeira pessoa que vê Jesus. Então, Maria Dolores, na obra Coração e Vida, nos apresenta um poema que conta para nós um pouco sobre como foi esse encontro de Madalena com Jesus após a sua crucifixação e o retorno dele à vida para se mostrar novamente para as pessoas. E isso faz com que, de alguma maneira, tenhamos uma base, uma amostra do que foi esse momento. E mais do que isso, Madalena, muito curiosa, aflita e interessada em saber o que foi que houve com Jesus ao longo desses 3 dias, onde ele estava, o que ele havia feito, né? Se ele havia ido até o Pai, se havia voltado, em que reino celeste ele estava. Jesus dá uma informação surpreendente para Madalena. Como sempre, Jesus nos surpreende em todos os momentos. Vamos acompanhar aqui o que é que Jesus diz para Madalena nessa obra de Maria Dolores. Capítulo 14. Vejamos. Amor e perdão. A Madalena fora ao túmulo querido, entre pedras, de extremo desconforto, levava flores para o mestre morto. Tinha o peito magoado e enternecido. O sol reaparecia resplandente. A névoa da madrugada fundia-se no ar. Na dourada invasão das flamas do nascente, Maria estava ali unicamente, a fim de estar a sós, recolher-se e chorar. A desfazer-se em pranto, ela arguia: Por quê, Senhor, tanta saudade e tanta dor? Toda a felicidade que eu sentia jazia aqui sepultada. Transformou-se minha vida em sombra e nada, no ermo deste pouso derradeiro. Nisso, ela viu alguém. Seria um jardineiro, um zelador daquele campo santo? Mas, tomada de espanto, viu-se à frente do Nazareno mestre, o excelso benfeitor ressuscitado, a envolver-lhe de paz o coração cansado. Ela gritou: Senhor! Ele disse: Maria! Ela era a expressão da perfeita alegria, ele o perfeito amor. Madalena ajoelhou-se e quis beijar-lhe os pés. Maria, por quem és? Explicou-se. Não me toques, porquanto não te esperavas aqui neste recanto, e ainda não fui ao Pai revesti-me de luz. Maria, surpreendida, indagou em seguida: Senhor, onde estiveste? Em que jardim celeste encontraste o descanso necessário, que vem de Deus nos dons da paz completa? Perdoa-me, Senhor, a pergunta indiscreta. Dói-me, porém, pensar na angústia do Calvário. Revolto-me, padeço, mas não venço a mágoa de lembrar-te o sacrifício imenso. Mas Jesus respondeu: Não, Maria, não fui ainda ao alto, nem me elevei sequer um palmo à luz do firmamento.
Quem ama não consegue achar o céu de um salto. Ao invés de subir aos altos resplendores, desci, mas desci muito aos reinos inferiores. Despertando no túmulo, escutei os gritos da aflição de alguém que muito amei e que ainda amo. Embora visse além, a luz sempre mais linda, sentia nesse alguém um amado companheiro, em crise de tristeza e de loucura. Fui à sombra abismal para a grande procura, e o encontrei amargurado e louco, a ponto de não mais me reconhecer. Demorei-me a afagá-lo, e pouco a pouco consegui que ele, enfim, pudesse adormecer. Senhor, indagou Maria Madalena, quem é o amigo que te fez descer antes de procurar a luz do Pai? Mas Jesus replicou em voz clara e serena: Maria, um amigo não esquece a dor de outro amigo que cai. Antes de me altear a celeste alegria, ao sol do mesmo amor a Deus, em que te elevas, vali-me após a cruz das grandes horas mudas e desci para as trevas a fim de aliviar a imensa dor de Judas. Então temos aqui uma informação importante de que, após chegar ao plano espiritual, por via do suicídio, Judas desceu tão fundo por conta do sentimento de culpa, de remorso, de tudo que ele passou em relação a ter entregue a Jesus, ter entregado Jesus àquela situação. Jesus teve que descer muito fundo, nas trevas mesmo, para poder encontrá-lo. E ele estava numa situação tão amargurada, a ponto de chegar à loucura, como o texto diz, e não mais reconhecer Jesus. Ele não conhecia mais Jesus, né? Ele estava praticamente louco, né? E Jesus, num ato de amor profundo, abraça-o e começa a afagar ele aos poucos, né? Até que ele pudesse dormir, né? Olha o desprendimento, né? Todo a dedicação, enquanto muitos de nós crucificamos Judas até hoje, melhor dizendo, crucificamos não, no sábado de aleluia, nós tocamos fogo, simbolicamente, em muitos lugares do Brasil, tem essa cultura de tocar fogo no Judas, né? Bater no Judas, naquele boneco que se cria, né? E criar toda uma tradição, dizer que o Judas quer dinheiro para colocar no minhaeiro, e ter essa tradição que, de alguma maneira, coloca mais sentimentos nossos para fora do que aquilo que Judas fez, né? Porque se o próprio Jesus foi socorrê-lo após tudo aquilo, porque temos o primeiro momento, Jesus na cruz pede que o anjo da caridade o socorra, dá os primeiros socorros, enquanto o mestre estava na cruz. Jesus estava na cruz e pensando naquele que ele amava para socorrê-lo. Depois de passar pelo trânsito da cruz, o mestre vai até as zonas das trevas para poder auxiliar esse discípulo, esse apóstolo, que errou não por maldade, mas por engano, né? O ser humano muitas vezes erra não por maldade, por perversidade, mas por engano, né? Não com vontade de errar, né? Temos um exemplo claro disso, que é Paulo de Tarso. Quando Saulo, ele errou não por maldade, mas por vontade de acertar. Ele perseguia os cristãos inicialmente, porque ele zelava tanto pela lei de Moisés, que ele achava que a mensagem do Cristo, os discípulos, eram uma coisa ruim, né? Então, para ele, aquilo era errado. A partir do momento que ele tem o encontro com o Cristo e começa a compreender a mensagem, ele muda, ele vira a chave, né? Ele vira a chave. Então, esse deve ser um exemplo também para nós, né? De virar essa chave, de não ver Judas mais hoje como aquele perpétuo traidor. Perpétuo traidor. Ele se torna um símbolo para nós de como nós devemos analisar as situações e de não cometer erros como esse. Não cometer erros como esse, né? Claro, foi fato o que ocorreu, mas não podemos ficar presos ao fato a vida inteira. Séculos e séculos, 2000 anos passaram, e até hoje temos essa tradição, né, de continuar condenando alguém que Jesus já absolveu, já perdoou, né? É interessante pensarmos também nessa proposta
que traz o livro Coração e Vida de Maria Dolores. E meus amigos, ainda recorrendo à proposta de buscar na doutrina espírita a chave para certas passagens do Evangelho, encontramos um texto muito interessante no livro Crônicas de Além Túmulo, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Humberto de Campos, ou o irmão X, que tem o seguinte título: Judas Iscariotes, na qual Humberto de Campos está visitando a região ali da Cidade Santa, de Jerusalém, né? Ali a antiga capital da Judéia, no dia 19 de abril de 1935, ou seja, no século, 19 séculos após ter acontecido, né, a crucificação do Mestre, e ele encontra um personagem muito interessante lá, nesse ano. Olha o relato de Humberto de Campos. Silêncio augusto cai sobre a Cidade Santa. A antiga capital da Judéia parece dormir sobre um sono de muitos séculos. Além, descansa o Getsemane, onde o Divino Mestre chorou numa longa noite de agonia. Acolá está o Gólgota, sagrado, em que cada coisa silenciosa há um traço da paixão que as épocas guardarão para sempre. Em meio todo esse cenário, como um veio cristalino de lágrimas, passa o Jordão silencioso, como se as águas mudas buscando o Mar Morto quisessem esconder muitas coisas tumultuosas dos homens e segredos insondáveis do Nazareno. E Humberto de Campos continua com seu relato. E ele percebe ao longe, do outro lado do lago, um homem sentado sobre uma pedra, com um olhar um tanto triste, sensível, uma personalidade que parecia para ele singular. E ele continua: nas margens caladas do Jordão, não longe talvez do lugar sagrado, onde o precursor batizou Jesus Cristo, divisei um homem sentado sobre uma pedra. De sua expressão fisionômica irradiava-se uma simpatia cativante. Sabe quem é este? Murmurou alguém aos meus ouvidos. Este é Judas. Pergunta Humberto de Campos. Judas? Sim. Os espíritos apreciam às vezes, não obstante o progresso que já alcançaram, volver atrás, visitando os sítios onde se engrandeceram ou prevaricaram, sentindo-se momentaneamente transportados aos tempos idos. Então, mergulham o pensamento no passado, regressando ao presente, dispostos ao heroísmo necessário do futuro. Judas costuma vir à terra nos dias em que se comemora a paixão do nosso Senhor, meditando nos seus atos de antanho. Então temos a informação aqui também de que Judas, ele retorna sempre à Terra, ao planeta Terra, mesmo já tendo alcançado as esferas superiores, para poder meditar nos atos dele do passado, naquela região de Jerusalém. E continua Humberto de Campos. Aquela figura de homem magnetizava-me. Eu não estou ainda livre da curiosidade de repórter, diz Humberto de Campos, né? Porque ele é o repórter do mundo espiritual, né? Mas, entre as minhas maldades de pecador e a perfeição de Judas, existia um abismo. O meu atrevimento, porém, e a santa humildade do seu coração ligaram-se para que eu o atravessasse procurando ouvi-lo. Então Humberto de Campos vai até Judas e pergunta, né, a ele: o Senhor é de fato o ex-filho de Iscariote? Responde Judas: sim, sou eu. Enxugando uma lágrima nas dobras de uma túnica longa. Como Jeremias das Lamentações, contemplo às vezes esta Jerusalém arruinada, meditando no juízo dos homens transitórios. Responde então Humberto de Campos para ele, né? Pergunta, melhor dizendo: é uma verdade tudo quanto reza o Novo Testamento com respeito à sua personalidade na tragédia da condenação de Jesus? Responde Judas: em parte. Os escribas que redigiram os evangelhos não atenderam às circunstâncias e às trincas políticas que acima dos meus atos predominaram na nefanda crucificação. Pôncio Pilatos e o tretarca da Galileia, além de seus interesses individuais na questão, tinham ainda a seu cargo salvaguardar os interesses do Estado romano.
empenhado em satisfazer as aspirações religiosas dos anciãos judeus. Sempre a mesma história. O Sanedrim desejava o reino do céu pelejando por Jeová, a ferro e fogo. Roma queria o reino da terra. Jesus estava entre essas forças antagônicas com a sua pureza imaculada. Ora, eu era um dos apaixonados pelas ideias socialistas do mestre. Porém, o meu excessivo zelo pela doutrina me fez sacrificar o seu fundador. Acima dos corações, eu via a política, uma única arma com a qual poderia triunfar, e Jesus não obteria nenhuma vitória. Com as suas teorias, nunca poderia conquistar as rédeas do poder que, já no seu manto pobre, se sentia possuído de um santo horror à propriedade. Planejei então uma revolta surda, como se projeta hoje em dia na Terra a queda de um chefe de Estado. O mestre passaria a um plano secundário e eu, Judas, junto com os colaboradores, faríamos uma obra vasta e enérgica, como quem faz mais tarde Constantino, o Grande, depois de vencer Maxênio às portas de Roma, o que, aliás, apenas serviu para desvirtuar o cristianismo. Entregando, pois, o mestre a Caifás, não julguei que as coisas atingissem um fim tão lamentável, e, ralado de remorso, presumi que o suicídio era a única maneira de me redimir aos seus olhos. E pergunta Humberto de Campos: e chegou a salvar-se pelo arrependimento? Não, responde Judas, não consegui. O remorso é uma força preliminar para os trabalhos reparadores. Depois da minha morte trágica, submergir-me em séculos de sofrimento expiatório da minha falta. Sofri horrores nas perseguições infligidas em Roma aos adeptos da doutrina do Jesus Cristo. E minhas provas culminaram em fogueira inquisitorial, onde, imitando o meu mestre, fui traído, vendido e usurpado. Vítima da felonia e da traição, deixei na terra os derradeiros resquícios do meu crime, na Europa do século XV. Desde esse dia em que me entreguei por amor ao Cristo, todos os tormentos e infâmias que me aviltavam, com resignação e piedade pelos meus verdugos, fechei o ciclo das minhas dolorosas reencarnações na terra, sentindo na fronte o ósculo do perdão da minha própria consciência. Então aqui a gente tem uma informação muito relevante. Observe que Judas, após ter suicidado, ter sido socorrido pelo anjo da caridade, ter sido socorrido pelo próprio Jesus, padece, mas reencarna diversas vezes. Diversas vezes, inclusive no período do cristianismo aí dos primeiros séculos. Porque ele se refere aqui no texto às perseguições infligidas por Roma aos adeptos da doutrina de Jesus. Então ele reencarnou, teve diversas provas como cristão e foi perseguido por Roma. Depois, uma outra informação importante é que ele foi vítima no século XV, né, na Europa, de traição, crime, tal como Jesus também passou. E nessa reencarnação, ele vai e tem a sua dívida paga, né? O seu reajuste feito. Qual foi a sua última reencarnação, conforme a gente pode presumir aqui? O próprio Divaldo faz essa afirmação, Manuel Filomeno de Miranda também, Hermínio de Miranda, né? Que a última reencarnação de Judas na Terra foi a de Joana d'Arc na França, né? Quando ela foi traída, foi para a fogueira e sofreu a traição daqueles que estavam com ela. Então ele dá essa informação aqui pra gente que é muito importante. Judas teve diversas reencarnações após o período que ele sofreu esse transe, né, enquanto suicida e depois socorrido por Jesus. Reencarnou várias vezes e teve a sua última reencarnação aqui na Terra no século XV. Né? E continua Humberto de Campos perguntando para ele. E está meditando hoje nos dias que se foram, quer dizer, Humberto de Campos se surpreende de encontrar ele já no século, em 1930, meditando em Jerusalém, depois de 1900 anos do acontecimento da crucificação de Jesus.
Humberto de Campos, curioso, pergunta para ele. E ele responde: sim, estou recapitulando os fatos como se passaram. E agora, irmanado com ele, irmanado com quem? Com Jesus, que se acha em seu luminoso reino nas alturas, que ainda não é deste mundo, sinto nessas estradas um sinal de seus divinos passos. Vejo-o ainda na cruz, entregando a Deus o seu destino. Sinto a clamorosa injustiça dos companheiros que o abandonaram inteiramente, e me veio a recordação carinhosa das poucas mulheres que o ampararam no doloroso transe. E aí Judas faz uma observação importante, que muitos de nós, claro, o apontam como traidor e é uma figura difícil de não ser notada nesse papel de traição e entrega do Cristo, mas ele também lembra para nós dos outros companheiros, porque no momento da crucificação todos abandonaram Jesus. Só quem estava com Jesus foi o apóstolo João e Maria. E ele aponta um traço também importante, sobretudo do ponto de vista da contemporaneidade, o papel das mulheres naquela época. Numa sociedade patriarcal, né, as mulheres estavam acompanhando Jesus o tempo todo naquele transe. Né? E ele continua: em todas as homenagens a ele prestadas, eu sempre sou a figura repugnante do traidor. Olho complacentemente os que me acusam sem refletir se podem atirar a primeira pedra. Olha o que aqui ele diz aqui no relato. Que ele olha para todos complacivamente, porque muitos não refletem se podem atirar a primeira pedra. Ou seja, quem somos nós para poder atirar a pedra em um apóstolo que foi escolhido por Jesus para estar com ele? Que errou, evidentemente. Mas quem escolheu foi Jesus para estar com ele. Né? Então, isso é importante. Quem de nós nunca errou? A diferença é a gradação do erro, é o grau. Né? E ele continua: sobre o meu nome pesa a maldição milenária, como sobre estes sítios cheios de miséria e infortúnio. Pessoalmente, porém, estou saciado de justiça, porque já fui absolvido pela minha consciência no tribunal dos suplícios redentores. Olha o que é que Judas fala aqui no finalzinho do texto. Estou saciado de justiça. Gente, saciado de justiça é um bem-aventurado. Só é a gente voltar lá no Sermão do Monte, quando Jesus fala: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Olha aí, sede de justiça. Judas está saciado de justiça. Ele já alcançou agora a posição de bem-aventurado, a qual Jesus falou lá no Sermão do Monte. E por fim, finalizando o texto, olha o que é que ele diz. Quanto ao divino mestre, continuou Judas com os seus prantos, infinita é a sua misericórdia. E não só para comigo, porque se recebi 30 moedas vendendo aos algozes, há séculos, ele está sendo criminosamente vendido no mundo a grosso e a retalho, por todos os preços e todos os padrões do ouro amoedado. Olha aqui, hoje muitas pessoas condenam Judas por ter vendido Jesus, entregue Jesus por 30 moedas. E hoje, gente, quantas pessoas vendem Jesus de todas as formas e todo jeito? Todo jeito. É uma observação importante, sobretudo do ponto de vista da indulgência, como Kardec nos ensina lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Quando a gente se coloca no lugar do outro, muda a chave. Muda a chave. Muda a chave. Pode ser para uma situação ruim ou para uma situação boa. Né? Basta a gente colocar, por exemplo, alguém que nós amamos muito numa condição de injustiça ou numa condição ruim. Ou nós mesmos. Muda na mesma hora a situação. O nosso julgamento, a nossa análise muda, porque envolve afetividade, envolve o coração, envolve família, familiaridade. Né? Então Judas faz essa observação, que se ele vendeu o Cristo ou entregou por 30 moedas, e hoje, quantas pessoas vendem Jesus de todas as formas? Vendem o mestre de todas, de vender mesmo, no sentido monetário. Né? Vender pelo menos a imagem dele. E Humberto de Campos concorda com ele, concluindo o texto. É verdade, concluí. E os novos negociadores do Cristo não se enforcam depois de vendê-lo. Olha que interessante. Humberto de Campos finaliza assim. Porque Judas vendeu
e com o peso do remorso de ter vendido aquilo que não poderia ter sido vendido nunca, o amor infinito, se enforca. Hoje, os que vendem Jesus não se arrependem, não têm remorso, muito pelo contrário, não se enforcam e continuam a fazer o que fazem. Vendem-o diariamente, séculos e séculos, né? E finaliza o texto dizendo: Judas afastou-se tomando a direção do Santo Sepulcro, e eu, confundido nas sombras invisíveis para o mundo, vi que no céu brilhavam algumas estrelas sobre as nuvens pardacentas e tristes, enquanto o Jordão rolava na sua quietude como um lençol de águas mortas procurando o mar morto. Então, meus amigos, depois de perceber esses dois relatos, fazendo a ligação com o livro Boa Nova, fazendo a ligação com o livro de Dolores e esse de Humberto de Campos, eu acho que podemos fazer algumas reflexões, né, sobre o papel de Judas, claro, como alguém que errou profundamente, mas também o nosso papel nos dias atuais em relação, sobretudo, ao perdão, né? E, por fim, aprendemos com a doutrina espírita cristã que a Terra é uma escola. Ora, toda escola tem direção, professores, educadores e, é claro, alunos, estudantes, discípulos. Jesus, além de ser o diretor coordenador dessa escola, ele também é professor educador. E como um bom professor, ele deu a lição, colocou o conteúdo no quadro, explicou os conceitos, deu exemplos diversos. No entanto, nem todos os estudantes conseguem de pronto entender os ensinamentos do Divino Mestre. Então, o que é que acontece? Teremos de repetir de ano, ou seja, na escola da Terra, teremos de reencarnar muitas vezes, até aprendermos a lição da escola do perdão. Há 2000 anos, os que estavam matriculados nessas turmas da Terra foram Pedro, Madalena, Paulo de Tarso e Judas. Hoje somos nós. Portanto, façamos um esforço para aprendermos a lição do Salvador e passarmos de ano. Bom, era isso que eu queria trazer para vocês hoje, nesse dia tão simbólico para nós, da Páscoa. Que Jesus nos abençoe e nos envolva hoje e sempre. E até a próxima. Bom dia pessoal. Hoje vamos cantar a música Aleluia. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glória. Aleluia, 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 aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei. A ti canto glória e aleluia, 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 aleluia. Senhor, eu preciso do teu olhar, de ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma desejo a ti, junto com os anjos eu cantarei,
Tu és santo, exaltado, aleluia, 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 aleluia. Vamos continuar caminhando de mãos dadas com Jesus, com Maria, com os nossos anjos guardiões, sempre orando, cantando e caminhando. Bom dia. Agradecidos pelo expositor, pela sua boa vontade. Vamos agora à nossa prece final, após essa palestra, e continuar refletindo, sobre o que foi dito. E eu trouxe mais uma reflexão da Páscoa. Era tempo feliz em que Jesus andava pela terra semeando normas, envolvendo-nos em seu amor, curando, levantando o ânimo dos caídos. E depois o epílogo triste da ingratidão: solta Barrabás, crucifica Jesus. Esmaeceram as luzes, baixou a escuridão. Mas amoroso, ciente da sua qualidade de pastor, proclama: não vos deixarei órfão, vos enviarei o Consolador. E agora temos de novo um roteiro de vida com a consciência de que somos espíritos imortais, indestrutíveis, com responsabilidades marcantes definidas. Uma mensagem de Amazonas Hércules. Então, após essa palestra, após a reflexão, que Jesus continua bem vivo e nunca nos deixou, continua presente em nossas vidas, agradecemos a oportunidade do aprendizado, agradecemos a oportunidade de poder iniciarmos novos ciclos, sempre, a cada nascer do sol, a cada período, nos dando o melhor sentido de vida. Agradecemos a espiritualidade que nos envolve, que nos acolhe, que nos conforta o tempo todo. Agradecemos sempre um novo tempo. É tempo de renovar, de agradecer, de conviver, de melhorar. Então vamos fazer desse novo ciclo um ciclo de agradecimento e muita paz. Obrigado, Mestre Jesus, por mais esses ciclos que estamos a iniciar. Abençoa a nossa casa de oração, abençoa a família de todos que aqui estão. Abençoa a nossa semana, abençoa a todos que estão aqui a prestigiar também o nosso trabalho de agora. Vamos agora nos preparar para o passe virtual, preparar a nossa água também após o passe e assim mentalizar a nossa casa de oração. Muito obrigado a todos pela disponibilidade, pela participação. Uma boa semana, uma boa Páscoa. Que assim seja. Meus amigos, vamos agora para o nosso passe. Vamos buscar agora sentar em uma posição confortável, colocar os nossos pés no chão, as palmas de nossas mãos para cima sobre a coxa e vamos fechar os olhos. Neste momento, vamos procurar ouvir a nossa respiração.
nós estaremos nos desligando dos ruídos externos. Respirando, respirando. Vamos imaginar neste momento nós no quarto, diante de tantos brinquedos, observando aquelas crianças rindo em total despreocupação de qualquer tipo de problema, correndo para um lado, para o outro. Aquelas crianças felizes nos carrosséis, aqueles balanços e aquela felicidade. Naquele momento é o paraíso delas, onde só se vê através do seu sorriso, do seu olho vivo, só percebemos alegria, felicidade. As crianças correndo atrás do caminho do algodão doce, da pipoca. Essa alegria que nós queremos ter neste momento dentro de nós, que nós sejamos essas crianças felizes, despreocupados, que possamos sentir a leveza, essa suavidade deste momento que nos deixa em paz conosco mesmo. Respirando, expirando, respirando, expirando. E agora, meus irmãos, vamos visualizar o passista diante de vós. O passista que é um intercâmbio, é um condutor de fluidos que parte do espírito, passando por ele para chegar até nós. E ele se prepara e começa com gestos rápidos, descendo de suas cabeças até os pés. 1, 2, 3, quantas vezes for necessário, nesse passe dispersivo, onde ele está fazendo a limpeza dos seus chakras, onde ele está tirando as negatividades, as raivas, as invejas, as doenças, o ódio, os rancores, as mágoas, as insatisfações. E agora, meus queridos, o passista se repõe, respira e em gestos lentos ele passa por seu coronário
onde ele faz o trabalho no alto da sua cabeça, do frontal, melhorando a sua visão, a sua audição e seu olfato. Em seguida, o laríngeo, onde ele limpa a sua garganta, facilitando o acesso dos alimentos e dos líquidos. Ele vai um pouco mais abaixo, indo a seu gastro, onde ele trabalha todo o processo digestivo. É aquela usina onde ele separa os alimentos que nós ingerimos. E o cardíaco, ele trabalha os músculos do coração. Esse órgão tão importante no corpo humano. O esplênico, onde ele trabalha o baço. E finalmente o genésico, trabalhando o centro reprocriador. Nesses movimentos lentos, 1, 2, 3, quantas vezes for necessário, ele está praticando o passe concentrador, onde ele está concentrando a harmonia, a saúde, a paz, a tranquilidade, a esperança, a certeza, a harmonia e a humildade. Não se preocupem se o passista deter a sua mão por mais tempo em algum órgão do seu corpo. A espiritualidade está o orientando que naquela parte onde ele se reteve há uma necessidade maior de fluidos. E assim, meus amados, é concluído o passe. E agora, calmamente, vamos mexendo os dedos dos pés. Vamos movimentando nossas pernas. Movimentando os dedos das mãos, os braços. E com toda calma, vamos abrindo os olhos. E agora, meus amados, vamos dar um abraço bem apertado para aquelas pessoas que nesse momento estão nas suas famílias, com suas famílias, pai, irmão, sobrinhos, marido, mulher. Mas aquele abraço como se estivéssemos no salão da coifa. Para aqueles que estão sozinhos fisicamente, vamos nos abraçarmos também com aquele carinho, com aquela ternura. E assim, meus amigos, vamos acreditar, ter a certeza que tudo que estamos passando no mundo, em breve terá fim. Vamos ter calma, vamos ter esperança e vamos ter fé. E
com a prece que o amado Mestre Jesus nos ensinou. Agradecendo ao amado Mestre Jesus, ao irmão Francisco de Assis, a todos os bons espíritos de luzes desencarnados e aos coordenadores espirituais deste trabalho, para que eles nos protejam, nos iluminem, nos dê o discernimento de entender o momento que estamos atravessando, para que façamos a nossa parte e sigamos em frente. Pai que estás no céu, glorificado seja o seu santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade e não a nossa, assim na terra como no céu. O nosso material espiritual de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, a proporção que soubermos perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em novas e perigosas tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males, porque teu é o reino, o poder e a glória, agora e para sempre. Que assim seja. Muita paz. Viva Jesus.